O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentando e cantando. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, ide a José. Foi a recomendação que um povo faminto, no momento difícil de carestia, ouviu do próprio faraó. E gente de perto e de longe acorreu a José. Quem era José? Vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. Entra naquela estrutura do Egito, realidade de poder, mas ao mesmo tempo dificuldades sociais grandes, que foram experimentadas por causa da falta de alimento. E Deus, que não joga fora nenhum acontecimento, não é que Ele ande provocando escravidões, mas Deus é capaz de tirar o bem de qualquer mal que possa ser feito. Deus até utiliza também as brechas abertas pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas, para entrar bem dentro do nosso coração. Muitas das situações humanas, em todos os tempos da história, foram oportunidades para Deus suscitar presença do seu amor, através de pessoas que foram por Ele enviadas. A dificuldade é que as pessoas enxergam somente um quadrinho do filme e se esquecem de enxergar todo o correr das diversas cenas da história.
Quem é o Senhor da história? É Deus. Nós estamos nesses dias proclamando de novo com toda a força: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Senhor da história. E a última palavra a ser pronunciada na história, quando o Senhor voltar, esta última palavra será pronunciada por Deus. O que lhes digo agora, vocês já sabem, mas vale a pena reforçar, para que fique bem claro em nosso coração e nós também possamos anunciar esta realidade às outras pessoas. O mal não tem o mesmo peso, o mesmo valor do que o bem. O maligno não tem uma força maior nem igual a Deus. O Senhor, Ele é o Senhor da história, o Senhor da vida, e Ele tem poder sobre as forças da natureza, sobre as enfermidades, sobre a história. Mas é misteriosa a sua presença. Há poucos dias, nós acompanhávamos aquela impressão que vem muitas vezes, a impressão de que Deus está dormindo na barca. No entanto, por favor, pense um pouco na sua própria história. Coisas que às vezes assustavam algum tempo atrás. Você foi percebendo que era como que um quebra-cabeças em que Deus ia colocando cada pedacinho no lugar certo, fazendo com que a sua vida se transformasse numa história de salvação. É preciso pedir os óculos de Deus, os óculos do seu amor, mais do que os óculos, os seus olhos, para enxergar as coisas. Por isso, no Apocalipse, o Senhor oferece aquele colírio para limpar os olhos, para entender o seu plano, para descobrir o mistério do seu amor acontecendo na nossa história e também na história do mundo. Deus é o Senhor de nossas vidas. Deus, Ele é que vai conduzindo a história. Só que quando a gente fala de conduzir, você pode pensar na imagem de um motorista ou até num controle remoto. Nós gostaríamos que a nossa vida também tivesse um controle remoto, para eu fazer aquilo que eu quero. E a grande beleza são as surpresas que Deus nos oferece. Como Ele oferece a perene novidade que é suscitada pelo seu Espírito em nossa vida, na vida de nossas comunidades e na vida do mundo inteiro. Ele continua conduzindo misteriosamente numa estrada de salvação. Para que o Verbo de Deus se fez carne? Justamente para entrar nesta história de salvação que já era o plano eterno da Santíssima Trindade desde todo sempre, mas para fazer com que essa história chegasse à sua plenitude, ao seu ponto mais alto. Mas Deus nos surpreende. Não foi fácil para as pessoas acolherem Jesus. Aquele que se diz Messias, entra numa cidade montado num burrinho. Aquele que diz que é igual ao Pai, toma refeição na casa de pecadores. Aquele a quem chamam Senhor, se abaixa para lavar os pés
de seus amigos. Aquele que é todo-poderoso, ele se arrisca com a impureza tocando num leproso. Aquele que diz ter vindo do alto, escolhe para seus discípulos, para seus seguidores, essa turma cujos nomes nós ouvimos agora no Evangelho. Vamos dizer a verdade, cada um pior do que o outro. Nosso Senhor tem um péssimo gosto para escolher os seus discípulos, por isso é que Ele escolheu vocês e eu. É do grande cardeal Vantuan essa observação, quando ele fala dos defeitos de Jesus. Um dos defeitos é que ele não sabe escolher a sua equipe de trabalho. Aquele que foi colocado como rocha, negou conhecer Jesus. Um deles traiu Jesus, o outro era cheio de dúvidas. Nós o celebramos há poucos dias, São Tomé. Simão o Zelota era membro de um partido muito radical. O João do quarto evangelho, tão bonito, tão cheio de ternura, mas era interesseiro junto com seu irmão, com a mãe, provavelmente politiqueiro, querendo cargos. Aquele que ele colocou depois, a quem se manifestou como um abortivo, que é Paulo, era perseguidor, queria acabar com todo mundo. Deus nos surpreende, Deus mostra caminhos diferentes. Como Deus escolheu as pessoas. Meus irmãos que estavam pregando hoje durante o dia, escutar a história do Vicente, acompanhar a figura que é a ironia, um Lázaro da vida, o Marcos, a pregação do Onazi, tudo que Deus fez na vida destes homens, o Reinaldo. Eu fiquei até constrangido, porque o único clérigo que tem que pregar hoje sou eu. Os outros todos, eles são expressão do Espírito Santo que estava ensinando essa padraiada toda aqui, esse bispo, ou os dois bispos, a pregar. Agora vocês vão me deixar corrigir o que eu disse agora mesmo. Deus não tem um péssimo gosto. Deus tem um gosto apurado, porque todos nós, eles, vocês e eu, os 12 apóstolos, inclusive Judas, nós somos tocados pelo infinito, pela eternidade do amor de Deus por nós. Você que veio aqui hoje, você que me acompanha de casa, você foi amado com um amor de preferência, com um amor escandalosamente grande. Você foi amado por Ele profunda e seriamente. Hoje eu olhava nos olhos de um jovem e dizia: Deus o ama imensamente. E ele prorrompeu em lágrimas. Essa palavra era cura para aquele moço. Era cura. Cura de sua história. Os apóstolos de Jesus, e depois
todos os que vieram atrás dele, como seus discípulos, cada um na justa medida, segundo o dom que Deus deu. Todos nós recebemos uma missão, de não deixar o mundo, as pessoas, os corações, a vida do mesmo tamanho. Se Deus concedeu o dom de realizar curas, e o Concílio Vaticano II mostrou como esses dons existem, nós damos glória a Deus, porque Ele escolheu a renovação carismática como um espaço no qual se realiza esse dom da cura. Ele escolheu, Ele quis. Mas talvez você diga assim: quem dera eu tivesse também esse dom. Não fale desse jeito não. Reconheça aqueles que Ele lhe deu. Por quê? Muitos poderão até dizer: nós curamos, fizemos milagres em Teu nome, e Ele vai dizer: nem vos conheço. Ele vai conhecer aqueles que tiverem testemunhado o Seu nome, sejam quais forem os dons que eles forem concedidos, como ensina o Concílio Vaticano II, dos mais simples até os dons mais extraordinários. Olhem para mim. A cada chamado de Deus corresponde um ou mais dons. O que vem no meu coração agora é olhar para todos vocês que aqui se encontram e ficar pasmo, admirando a prodigalidade, a grandeza do dom de Deus. Nós somos muitíssimo ricos, ainda que pobres de dinheiro. Todos que aqui se encontram têm muito a oferecer. E se nós invertermos a cultura do mundo, que é uma cultura da ganância, do ter, do adquirir para si, do acumular coisas, e até coisas espirituais, quando alguém pensa ser melhor do que os outros, e que dizer das coisas materiais? A todos nós que estamos aqui, a responsabilidade de nadar contra a correnteza, coragem, ousadia, força para ser diferentes. Coragem e ousadia para ser fonte e não água parada. Quem tiver sede, venha a mim e beba, e do seio de quem crer em mim, hão de brotar rios de água viva. Todas as pessoas que se encontrarem com você, se você aproveita a graça desses dias que estamos vivendo juntos, todas as pessoas que se achegarem a você estarão sedentas desta água viva. Não temos direito de defraudar quem quer que seja. Cristão que faz a experiência da renovação carismática católica não tem direito de ser água parada. Há de ser fonte. Fonte. Estes mesmos homens, cujos nomes ouvimos, frágeis, pecadores,
inseguros. Um terço dos primeiros tempos da igreja observa como é que esses homens, depois da efusão do Espírito Santo, depois do Pentecostes, se tornaram corajosos, ousados, fortes até o martírio. Como é que a sua oração se tornou poderosa? Como é que alguém passava e queria que pelo menos a sombra de Pedro tocasse nas pessoas? Aquele Pedro que diz junto com João ao paralítico: eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, levanta, toma o teu leito e anda. Nosso Senhor quer confiar os seus dons, as suas graças, os carismas, a cada um de nós. A beleza é a diversidade. Nós temos o fundamento nessas colunas que foram os apóstolos do Cordeiro. Estes homens que derramaram seu sangue por causa de Jesus. E nós hoje continuamos a encontrar esta coragem do martírio, da defesa da verdade, do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso podemos enfeixar com o finalzinho do Evangelho. Os apóstolos, os discípulos de todos os tempos, precisam ter dentro do seu coração uma paixão, o reino de Deus. Não o meu reino, não o reino das minhas manias, dos meus gostos pessoais, não o reino do meu dinheiro, não o reino da corrupção, não o reino da mentira, mas o reino de Deus, reino da verdade, da justiça, do amor, da graça. Queridos irmãos e irmãs, entrem dentro do próprio coração agora. Identifiquem os dons que nosso Senhor lhes concedeu. Hoje eu ficava impressionado com a graça da palavra e da pregação que Deus concedeu a irmãos nossos. Você pode ter esse dom. Encontro pessoas com uma capacidade imensa de escutar, o dom da ciência, o dom da profecia, o dom das curas, o dom do ministério. Cada vocação corresponde a uma graça que Deus concede. Vocês são testemunhas disso. Que padre nunca experimentou na sua vida que, se alguém lhe tivesse apresentado alguma situação que você escuta numa confissão, antes de você padre, você não saberia nem abrir a boca, e brota pela ação do Espírito, porque existe um carisma, uma graça própria para isso. Alguém tem o dom de embelezar o mundo, alguém tem o dom de alegrar, de fazer sorrir os outros dignamente. Há pessoas que não sabem ter cara fechada. Que beleza! Há pessoas que mantêm a sua jovialidade, embora tenham anos e décadas acumulados. Há pessoas que sabem confortar os doentes. Há muitos que sabem
curar os doentes, desde um curativo até uma oração de cura. A graça que Deus deu ao Padre Roger. Reconheça o que você recebeu de Deus. Faça uma experiência agora. Tudo que você recebeu dele faz parte do tesouro da igreja. Essa riqueza, não de coisas materiais, mas de bens espirituais a serem postos em comum para construir o reino de Deus, para que a igreja se espalhe e cresça. Me dê de presente esses dons. Não se atreva a dizer que não tem. Entregue aqui na sua mão, na minha mão. Para quê? Para que nós proclamemos quem é o Senhor do que você recebeu. Tudo que você tem pertence a Ele e deve servir para a glória dEle e deve servir para construir o reino de Deus. Proclame o senhorio de Jesus sobre o que você tem. Não seja proprietário de nada, senão você vira água parada. Deixe que tudo circule, tudo seja posto à disposição do Senhor e da sua igreja. É um outro passo nessa estrada do senhorio de Jesus Cristo que estamos percorrendo nestes dias. Silêncio bem profundo. Acolha a força da palavra. Deixe que o Espírito Santo de Deus realize essa proposta que faço agora em seu coração. Silêncio bem profundo. Preparemos-nos para a nossa oração. Como fizemos ontem, eu indicarei algumas intenções, algumas direções da oração. Mas eu quero pedir que Dom Ascona e os sacerdotes aqui presentes se dirijam comigo até ali na frente, porque ao final da oração eu quero pedir esse serviço dos ministros ordenados na oração de imposição das mãos sobre o povo aqui reunido. Peço que os sacerdotes vão comigo e com Dom Ascona ali para frente, se espalhando dos dois lados, por favor. Olhe para o mundo. Nós queremos hoje começar a nossa oração vendo todos os problemas que existem no mundo, a miséria, a violência, o escândalo da fome, o escândalo violento das diferenças sociais que escandalizam, que fazem sofrer. Mundo de pessoas que estão sofrendo pela guerra, as guerras declaradas,
aquelas não declaradas que estão bem perto de nós. O mundo tem sede de Deus. Eu quero ouvir um grande clamor de oração. Eleve seus braços. Peça, suplique por esse mundo, para que ele seja transformado pela graça de Deus. Para que o reino de Deus se espalhe. Fazei, Senhor, com que todas essas realidades do nosso mundo, as mais complicadas, as mais difíceis, hoje os poderosos do mundo estão reunidos na Itália. Fazei com que a mensagem do Papa Bento XVI, dirigida a eles, possa mover os corações e que se encontrem caminhos para a justiça social, para a equidade, para a superação da doença, da maldade, das enfermidades, das guerras. Peça a nosso Senhor que venha forte esse clamor. Se você não sabe como pedir, deixe que o Espírito Santo peça em você, que venha esse clamor de um povo que reza, que não tem medo de fazer barulho, que não tem medo de gritar, de suplicar ao Senhor, para que esse mundo seja transformado, que seja vencido, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E quero acreditar agora, Senhor nosso Deus, e quero pedir junto com o povo todo aqui reunido, que todas essas mazelas, misérias, dificuldades do mundo, tudo isso seja vencido pela força da vossa graça, que supera tudo em nosso tempo. Amém. Eu olhei lá adiante para o mundo. Agora eu peço a você que olhe para as pessoas que estão perto. Segundo momento de oração. Exerça o seu ministério, o seu serviço, 2 a 2. Voltem-se um para o outro, os sacerdotes também. E peça os dons de Deus. Que suba esse grande clamor. Pedindo pelo irmão que está ao seu lado, pelas suas necessidades, por todas essas situações humanas, quem sabe tão difíceis. Sabe lá o que está no coração dessa pessoa, o que ela trouxe para esse congresso, às vezes um mundo de angústias, de sofrimentos, de enfermidades, pedindo a cura do corpo e a cura da alma. Acredite que nosso Senhor lhe deu, e todos têm esse dom da oração, todos receberam a graça de rezar uns pelos outros, de interceder uns pelos outros. Acolha esta oração do seu irmão, da sua irmã, com simplicidade. Não tenha medo de pedir. Se você tem uma intenção especial, suplique a oração de quem está perto de você. Acredite nessa força de oração. Deixe que o Espírito reze em você. Você não sabe como pedir. Deixe que o Espírito reze, porque Ele que vem em auxílio da sua fraqueza, da minha fraqueza, da fraqueza dos irmãos que estão perto de nós agora. Peça que venham à tona os dons. Peça que os carismas sejam concedidos a essa pessoa. Peça que ela não se feche para a graça, para que o Espírito quer realizar no coração deste irmão, dessa irmã. Peça com toda a convicção. Peça com a força do Espírito que age em você, especialmente para que os dons sejam repartidos e que venha esse novo tempo, na força do Pentecostes, a graça para todos nós que estamos aqui reunidos. Amém. Amém. Eu lhes disse que gostaria de contar com o ministério dos sacerdotes. Eu peço aos padres que imponham as mãos agora e que surja um grande clamor no Espírito, pedindo os dons do Espírito Santo, essa nova efusão do Espírito Santo para as pessoas que estão aqui. E você também,
Vá orando no Espírito, pedindo esses dons do Espírito Santo, pedindo que toda a renovação do batismo no Espírito, pedida hoje, que realmente se realize na força da Eucaristia que nós estamos celebrando. Vem, Senhor Jesus, envia o Teu Espírito Santificador. Vem, Espírito de verdade. Vem, Espírito de força, de alegria, de coragem. Renova, Espírito Santo, os dons que foram concedidos. Espalha hoje outros dons, derrama esses dons sobre os servos e servas que estão aqui reunidos. Faz com que eles sejam como os apóstolos na manhã do Pentecostes. Faz com que as mãos estendidas dos nossos sacerdotes e dos bispos possam ser o sinal da realização do amor, da realização dessa efusão do Espírito, do dom de Deus que é dado sobre todos nós. Que suba esse clamor, essa oração, esse canto no Espírito. Amém, 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 amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!